Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Libertação, pelo nosso querido André Luiz, né? E na psicografia do nosso querido e amado, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo aos nossos irmãos queridos do Grupo Espírita Francisco Xavier e seus simpatizantes que acompanham a nossa leitura. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 12. E só para lembrar, o capítulo 11, que tem o nome de Valiosas Experiências, foi a consulta aquela que Gabriel levou a Margarida, né? Para ter com um médium, que cobrou, inclusive, né, a consulta, e que aquele lugar, né, estava cheio de entidades no nível de Saldanha, aquele que obsedia a Margarida, que comanda tudo, né? Mas hoje nós vamos iniciar esse capítulo 12, que tem o nome de Missão do Amor. Vamos lá, vamos começar a leitura. Voltando a casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe se poderíamos ser úteis? Respondeu Gúbio, otimista. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos implacáveis e hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado da cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurava impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou, com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz treslocado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a ex-esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvesse atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento. Ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Então, estão loucas, informou Saldanha, na intenção evidente de ser agradável. Não me compreende, nem me reconhece, embora me fixe. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados, facilmente.
E franzido o sobressenho, transtornado como agora por insofriável rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras do revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera do companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso: demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento, no transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e esposo, objeto que ele centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constitui criações individual, como acontece ao Bombis muri, o bicho da seda, quando se agarra, né, como larva, na amoreira, onde ele vai tecer mais tarde, né, os fios de seda. Bem interessante essa colocação do Gubbio. Mobilizando e dormente sobre os fios tecidos por ele mesmo. Ele colocou essa questão bem interessante, né? O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo esforço, enquanto regresso imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, no impulso análogo ao das agulhas que um aime recolhe à distância. Sim, corroborou o nosso diretor, mostrando-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental, continuo e bem coordenado. Não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, e integram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do inferno. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente hipnotizado por ambas vive entre alucinações e desespero, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Com sincera disposição de servir, Gubbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens. Naquela cena comovente de dor, endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que observava espantadíssimo, indagou: Saldanha, permite algo fazer em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor mortificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante até então desagradável e sombrio. Como não, falou gentil, é o que me procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, gotejando-a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas contínuas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostrava algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras.
formada pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados, que perambulavam no local, em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente por que motivo singular não operava o nosso Criador no quarto da simpática senhora que amava por filha espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã? Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e calunia, perdoa 70 vezes 7. Verdade, que coisa linda, né? Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada um dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrido meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou um novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção e interrogou: Saldanha, não te agastarias se eu rogasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh, fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas, sentindo-se de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido. Sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humildemente: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa aos que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabastes a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezastes a mulher transviada, ajudaste-as com fraternas mãos. Não desamparastes os malfeitores, aceitastes a companhia dos 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, ó mensageiro imaculado, assim procedestes na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo, auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé
vacilante. Descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos, finalmente, que somos irmãos um dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei, fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias. A nossa mente, por isso, aspira ao clima de verdadeira paz, com as mesmas aflições, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiastes os que não creem em ti, protegestes os que não compreenderam, ressurgistes para os discípulos que te fugiram, legastes o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lado ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos estenderam ainda? O instrutor imprimira tocante reflexão nos últimos lances da rogativa. Eló e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuava aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancaram ao próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado, quando penetrávamos a colônia penal em que conhecêramos. Gregório, e sublimada luz, brilhava-lhe agora, semblante que o pranto de amor e compulsão irrisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar, desconhecido ao pandário, no peito e na fronte, que despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Fim do intervalo, fez-se incindir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que assinalavam no regaço, e chorou. É para ele, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Passam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Aqui nós encerramos a primeira parte. Lindíssima prece. Não temos nem o que acrescentar, né, meus amados? Nesse trabalho dignificante do nosso querido instrutor Gúbio. E assim nós encerramos, de coração agradecido esses momentos. Continue acessando o nosso canal. Um grande abraço, que Deus, com a sua misericórdia infinita, continue iluminando a nossa caminhada e que Jesus nos abençoe sempre. Abraço grande, meus amados. Até a próxima. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.